Pelo menos boas notícias, né? Você teve pouco tempo para treinar, mas teve volta de jogadores importantes. Gostaria de saber como é que você recebe essa informação de jogadores que não viajaram ou então se machucaram, que foi o caso do Viana, Naldo, Kempis. A gente viu ele se movimentando, viu também o Viana entrando e depois saindo, principalmente do Viana. Como é que você recebe essas informações desses jogadores? Bom dia a todos. Vejo com bastante alegria. Isso me dá mais opções para ter as variações que de repente possamos usar no jogo de amanhã. São jogadores que vinham jogando com frequência, principalmente o Naldo, o Rogério, dão uma sustentação muito grande para a equipe. O Wellington, opção de velocidade, jogador que entrou muito bem na nossa equipe. E agora vamos aguardar. Trabalhamos ali, o time não está definido, aguardar a reação. O Viana trabalhou boa parte do treinamento ali. E volto a dizer para vocês, independente de quem for amanhã para Criciúma, nós temos que saber da importância. Eu acho que trata-se agora do mata-mata. O Joinville entrou na competição, estamos a 1 ponto dos líderes, né, que são Figueirense e Chapecoense. E dependendo do número de pontos que fizermos nesses 2 jogos, e conforme os resultados do confronto de Chapecoense e Figueirense, nós podemos terminar até colocando 5 pontos de vantagem num desses 2 concorrentes. Se nós vencemos os 2 jogos e houver vencedor nesse confronto Figueirense e Chapecoense, o Joinville pode colocar 5 pontos de diferença. Esse é o nosso objetivo. Vamos para Criciúma para vencer o jogo, para nos aproximarmos cada vez mais desse sonho de disputar mais uma final do Campeonato Catarinense. Emerson, o Joinville venceu a última partida, a primeira fora de casa. Aí eu pergunto para você, manter uma sequência de bons resultados fora de casa, por exemplo, agora o Criciúma, é fundamental para o segmento da competição, trazer um bom resultado. E conhecendo a equipe do Criciúma, que em casa é uma equipe ofensiva, o Joinville jogando da mesma maneira que o Criciúma joga, de maneira ofensiva, é uma precaução para trazer um bom resultado? Assim, eu vejo que os sistemas táticos são muito parecidos. Se nós analisarmos o Criciúma nesse último jogo contra o Figueirense, foi uma formação muito parecida com a do Joinville. Tinha um volante só, que era o Barreto, o segundo volante era o Kleber Santana. Então, muito parecido. Hoje o nosso segundo volante é o Saci. E do meio campo para frente, jogadores ofensivos: Roger Guedes, o Luca, o Natan, que é um meio atacante, e o Bruno Lopes. Nós tínhamos Pop, nós tínhamos o Thiago Luiz, o Viana e... A memória tá me ajudando. E o Eduardo, perdão. E nós tínhamos o Eduardo. Então, só tínhamos um jogador mesmo de marcação, e os outros ocupando espaço. Eles ajudavam na marcação, ocupando espaço. Então, são maneiras de jogar parecidas, né? É uma equipe muito veloz do meio campo à frente, até pela jovialidade, né? Equipe que tem uma média de idade muito baixa. Se portou muito bem no jogo de Florianópolis. Talvez pudesse ter até vencido o jogo no final. E vai estar jogando a sua cartada, né? Esses 2 jogos com o Joinville vão dar um norte para a equipe do Criciúma. Se vai brigar pelo título ou se vai apenas disputar o hexagonal, né? Que não é a intenção deles. Então estamos preparados. No último jogo fomos surpreendidos, em 15 minutos já perdimos de 2-0. Temos que ir muito atento. E esse resultado lá de Laje não pode servir de acomodação. O Joinville não pode entrar na zona de conforto. Até porque eu tenho a convicção que para disputar o campeonato nós temos que vencer mais jogos fora. Só esse jogo de Laje não vai ser o suficiente, né? Vamos com esse intuito de fazer os 3 pontos. E eu tenho expectativa que vão fazer um bom jogo novamente. Emerson, bom dia. A gente está ao vivo na 89 e a gente viu ao final do treinamento você conversando com o Luiz Felipe e com o William Pop. Você não pode contar com o Suellington, o Luiz Felipe é o imediato da posição e o Pop fez um bom jogo contra o Internacional. A gente pode dizer que esses 2 atletas estão entre os seus titulares para amanhã? Não, ainda não. Eu tenho outras opções, tem os jogadores que estão voltando. E eu estou fazendo esse trabalho de estar conversando porque eu sou de uma família de educadores. Minha mãe é professora, minha irmã, minha tia, e a minha filha está indo no caminho também. Vou para casa, quer fazer ditado comigo, tá indo por esse caminho também, né? E
eu trabalho com futebol desde quando eu tinha... Eu nasci praticamente dentro do campo de futebol, desde os 7 anos eu estou vivendo esse ambiente, né? De escolinha, de cobrança. Eu devo muito a minha formação como homem ao futebol. O futebol me deu muito isso aí, me ajudou muito nisso. E hoje nós temos um grupo muito jovem, que está sofrendo uma cobrança muito grande. Então eu, como líder, eu tenho que estar mostrando o caminho para eles. Como não estamos tendo muito tempo para treinar, eu estou conversando. Então eu levo um para o canto, pego a minha prancheta lá, fico mostrando, converso sobre a vida, converso sobre outros aspectos também, como é que está na cidade, se está vivendo um bom momento, se a família está aí. Isso te aproxima um pouco mais do jogador, faz com que o jogador confie em ti, vê que você está ali para ajudá-lo, não é aquele cara que está só para cobrar, só para dar bronca, e está funcionando. Então hoje eu conversei com os dois, conversei um pouco com o Eduardo também. Tive uma conversa na véspera do jogo da Chapecoense, onde o Eduardo começou jogando. Eu fiquei, depois do treino, sentado com ele lá no canto lá, fiquei uns 40, 50 minutos conversando com ele. E ele, coincidentemente, no outro dia fez um jogo legal, né? Ele saiu aplaudido. O Eduardo vinha jogar na arena e saía vaiado, tocava na bola, saiu aplaudido. Isso é bom também, né? Então, tem que às vezes fazer o lado psicólogo, né? Tem que ser, porque o ser humano ele não é uma máquina, né? Ele não é uma máquina, ele tem sentimentos também, todo mundo está querendo acertar. Esse resultado foi muito bom em termos de confiança para o Joinville, mas volto a dizer, nós temos que ratificar, nós temos que seguir tendo regularidade na competição. Emerson, uma pergunta. O Suelton está fora, né, desse jogo, como é que tu pretende fazer essa substituição? O time vai sentir muita falta desse jogador? Ali vinha jogando com frequência, o cartão para ele nesse momento foi providencial, ele precisava descansar, já estava acusando uma queda de rendimento e nós vamos ter que ter uma estratégia. O Joinville ele quer chegar na final do campeonato, só que no meio desses jogos de campeonato catarinense nós vamos ter um jogo muito importante que é a Copa do Brasil, que é um objetivo do clube também, né? Então nós vamos jogar amanhã, nós vamos jogar no sábado, temos um jogo na quarta-feira e temos outro jogo contra o Inter de Lages. Então, num espaço muito curto, vão ser 4 jogos. E eu vou ter que usar todo o elenco, por isso que eu falo para vocês, não está definido. Nós podemos usar uma equipe em Criciúma. Emerson, é time misto, hoje nós não temos misto, nós não temos uma equipe titular ainda, nós temos uma espinha de como o Joinville vai jogar. Então eu posso trocar as peças, né? Falei isso para os jogadores, nós vamos precisar de todos. Não tem como hoje, gente, não tem como hoje no futebol. Isso aí tem que ser passado para o torcedor, tem que ser passado, né? Vocês são pessoas inteligentes. Não tem como um jogador jogar com intensidade hoje, ele fazer uma viagem de Joinville para Criciúma, de ida, jogar 90 minutos, retornar para Joinville, no sábado ele fazer 90 minutos de novo com intensidade, viajar para Itu, fazer 90 minutos com intensidade. Não tem como hoje. O futebol ele exige muito da parte física, né? E para que jogue com intensidade, para que marque, para que tenha um rendimento favorável, o corpo precisa estar descansado, né? O jogador precisa treinar também, não só estar jogando, porque a partir do momento que ele começa a jogar, ele perde algumas valências físicas que são importantes, perde força, perde resistência, né? Então vamos usar o grupo, cara, vamos usar o grupo. Não tem a ausência do Suelton não quer dizer que o Luiz Felipe vai jogar amanhã, ele é uma das opções. E eu só vou definir o time 40 minutos antes da... Aliás, vou definir antes e vocês só vão ficar sabendo 45 minutos antes. Emerson, por gentileza, sobre, ainda que indefinido, a participação do Luiz Felipe, queria comentar sobre esse jogador que ele chegou com uma expectativa e, obviamente, algumas pessoas do clube até admitem que ele não rendeu o esperado. O que esperar, como fazer com que esse jogador, se porventura seja usado amanhã, possa render? E uma segunda indagação é sobre, em virtude desses 3 retornos de suspensão, aparentemente vai fazer bastante mudanças na equipe, mas vem de um jogo razoavelmente bom, com uma boa apresentação razoável e principalmente com resultado positivo. Isso não te preocupa fazer essa alternância tão forte de um intervalo de 3, 4 dias? Não preocupa, porque nós tivemos várias mudanças para o jogo de Laje, e sempre quando eu faço o trabalho tático, tanto titular como reserva, não tem distinção. Jogam da mesma maneira, então eles sabem as funções que tem que executar. Às vezes muda a característica, né?
E até interessante você me fazer essa pergunta, porque você vê, o Matheus Silva, que é o atacante, que ele entrou no segundo tempo, ele não fez um trabalho tático com a equipe profissional, ele fez alguns jogos coletivos, alguns trabalhos técnicos. Só que o que acontece? Na categoria de base do Sub-20, o Fabinho ele utiliza o mesmo esquema que o Joinville utiliza. Ele utiliza o mesmo esquema. Ano passado eu utilizei o Furlan trabalhou pouco tempo, porque ele joga também no 4-2-3-1, com 2 jogadores abertos, com variações. Então, nós temos um modelo de jogo. E os jogadores, eles mudam uma peça ou mudam outra, eles sabem a função que tem que ser executada, tanto a parte defensiva como ofensiva. Então isso me facilita muito. E hoje nós não temos nenhum jogador que está fazendo a diferença. Nós temos alguns jogadores que estão mantendo uma certa regularidade, mas nós não temos hoje um jogador que está destoando positivamente na parte técnica de um ou para outro. Nós temos uma equipe, um grupo muito homogêneo ainda, né? Isso aí, ainda eu contando com os nossos jogadores que estão no departamento médico, são jogadores muito importantes, que vão retornar. Tá? Então não tem essa preocupação. E a outra pergunta foi em relação ao Luiz Felipe. Não tem meias palavras, você sabe que eu sempre procuro ser uma pessoa muito sincera com você. O Luiz Felipe ele não fez uma grande partida ainda no Joinville. Ele não fez, assim como o Eduardo não tinha feito, assim como o Augusto tinha oscilado bastante. Só que ele veio trabalhando bastante, é um grande profissional, um cara que se dedica bastante. Conversamos e a expectativa amanhã, se ele entrar, é que ele faça uma partida melhor. É um jogador que eu conheço há bastante tempo, é jovem. As pessoas às vezes pensam, o Luiz Felipe tem 25, o Luiz Felipe é um jogador muito jovem, ele fez uma Série B pelo Palmeiras, que o levou ao Benfica, ele foi contratado para o Benfica, que é uma potência mundial, né? Uma equipe que dispensa comentários. Então, se ele chamou a atenção do Benfica, é por alguma qualidade ele tem. Se algum dia ele foi titular do Palmeiras e foi um jogador importante, é porque alguma qualidade ele tem. Então, essa qualidade nós não podemos estar fechando os olhos. Então, trabalhamos, tem alguns aspectos que ele precisava trabalhar, né? Principalmente a parte física, é um jogador muito potente, um jogador muito forte, que precisa estar bem treinado fisicamente. Isso não quer dizer que ele não estava bem treinado. Até pela questão também ele é um cara que ele está sempre rindo. É um jogador que não tem um nível de concentração elevado. É um jogador que as coisas na vida dele aconteceram muito rápido. Então, do Sub-20 do Palmeiras, titular do Palmeiras, Benfica. Um jogador que ele teve uma independência financeira muito rápida. Então já é carro de 200 mil, já é não sei o que. Então o jogador se deslumbra. E quando vem jogar para o Joinville, eu estava no Palmeiras, estava no Benfica, eu vou chegar e vou pôr a camisa. Não é assim. Então ele se preparou, tiramos ele da equipe, foi conversado com ele. E a expectativa amanhã é que ele faça um grande jogo, porque ele mereceu, de repente ele está fazendo por merecer essa oportunidade, e se optarmos por ele, eu tenho uma máxima confiança que ele vai nos ajudar. Emerson, no ano passado você sempre dizia que as vitórias fora de casa tiravam um pouco do peso dos jogos que aconteciam dentro de casa, e ainda mais agora que tem um clássico como esse do Criciúma, pouco vai importar a vitória sobre o Internacional depois do resultado de lá. Você está tentando passar essa consciência para os jogadores também da responsabilidade desse clássico em si, porque caso o Joinville não consiga uma vitória contra o Criciúma nesse primeiro jogo, aumenta a pressão consequentemente para o jogo do sábado? Em relação a esse confronto com o Criciúma, eu acho que nós vamos ter 2 mata-mata, né? Vamos ter 3 mata-mata, né? Porque nós vamos jogar 2 vezes seguidas com o Criciúma, o Figueirense 2 vezes com o Chapecoense e o Inter 2 vezes contra o Metropolitano. Quem fizer menos pontos desses confrontos aí, automaticamente vai estar eliminado, vai disputar o campeonato, né? Hoje eu vejo 3 equipes dentro da disputa, com grande possibilidade, que é Figueirense, Chapecoense e o Joinville. Nós entramos forte na disputa, né? Se nós ganharmos do Criciúma e fizermos 6 pontos, que essa é a nossa intenção, nós vamos fazer 13, e dependendo dos confrontos que acontecerem, se houver 2 empates entre Inter de Lages e Metropolitano, se houver 2 empates, ou se houver vencedor no confronto do Figueirense, nós podemos abrir uma vantagem, né? Então eu considero esses 2 confrontos mata-mata para mim. Eu falei isso para o jogador, é mata-mata. Em contrapartida, se o Criciúma conseguindo surpreender, ele entra na disputa, e aí a disputa não passa de ser de 3, passa de ser talvez de 4,
Então, está todo mundo consciente disso. Esperamos fazer um grande jogo, não ser surpreendido da maneira que fomos no último jogo. Criciúma começa muito forte no Heriberto Rios, a torcida vem para cima. É uma equipe que joga com muita intensidade, uma equipe muito jovem, muito veloz. Então nós temos que estar atentos para que possamos somar inicialmente os 3 pontos da manhã e depois na sequência fazer a vitória aqui na Arena. Quanto à pressão, Gabriel, eu quero que vocês, assim, mas qual foi o jogo que tu fez aqui no Joinville que não teve pressão? Então teve jeito. Passado nós começamos mal na competição, eram 9 rodadas e classificavam 4, empatamos, fizemos 2 pontos nos 3 primeiros jogos e depois na sequência todo jogo era decisão. O Joinville não podia perder, tinha que ganhar, estava fora, e depois na Copa do Brasil, quando perdemos lá, tinha que ganhar, começamos o Campeonato Brasileiro, tinha que ganhar, e eu estou acostumado com isso, até está passando aí eu vi a chamada e eu queria ver o programa, passou um programa dos treinadores de futebol que são eternos solitários, vivem na solidão, e é impressionante. Eu vou para casa, às vezes eu estou cercado, aquele almoço de domingo, aquele macarrão esperto da minha mãe lá, tem 10, 15 pessoas, todo mundo falando, e eu estou lá num canto lá, cara, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer, quem que eu vou escalar, como é que é o sistema que eu vou jogar, qual o treino que eu vou dar amanhã, o que eu vou falar para os caras. Se ganhamos, qual o papo que eu vou utilizar, se perdemos, o que eu vou falar. Então não tem jeito, é uma eterna pressão. Se ganharmos amanhã do Criciúma, nós vamos ter a pressão para ganhar, depois nós vamos ter a pressão para ganhar na Copa do Brasil, que faz muito tempo que o Joinville não ganha, depois nós vamos voltar para cá e vamos ter que ganhar do Inter de Lages, vamos ter que ganhar do Figueirense. Não adianta, sempre vai ter uma pressão na nossa vida. E tem jogadores e tem pessoas que lidam melhor com essa pressão. E eu, para mim, cara, minha esposa sempre fala comigo, eu me dou muito bem com a pressão, eu gosto de estar pressionado, a pressão me faz eu estar mais concentrado, a pressão me faz eu estar mais quieto no meu canto, ficar acuado para depois soltar aquele leão que está dentro aqui, né, de todos nós, né? Nós temos esse leão preso da gente, nós temos esse animal preso, e isso aí nós estamos alimentando no Joinville, estamos alimentando, o leão está chegando, tá ferido, o guerreiro foi muito criticado e já estamos em segunda, estamos beliscando, estamos a um ponto e nós vamos chegar porque nós merecemos, estamos trabalhando muito para isso. Ô Emerson, você citou muito bem essa questão do Criciúma jogar muito bem em casa, e a gente percebe que os adversários, quando vão enfrentar o Joinville, não sei se é porque é o Joinville ou é um dos grandes que está na Série A, a gente viu a Chapecoense, o Inter de Lages lá em Lages, o próprio Criciúma nessa partida que o Joinville nos 15 minutos já dava 2-0, uma postura totalmente ofensiva, tentando já surpreender no primeiro e segundo. A gente viu a Chapecoense com o Joinville errando bola no final ali e quase perdendo já no comecinho do jogo. Como é que você passa isso para eles? Como você falou, tem que estar atento, mas para que os jogadores entendam que os adversários estão jogando assim contra o Joinville já no apitar do juiz? Ô Juliano, assim, houve evolução muito grande do futebol e hoje praticamente as equipes elas estão se espelhando, né? Então, e eles estão adotando essa questão da marcação-pressão. Nós fazíamos muito bem isso aí, ano passado voltamos a fazer, tivemos alguns momentos esporádicos que fizemos isso nesse ano mesmo, e Figueirense fez isso conosco lá no Scarpelli, a Chapecoense fez no começo do jogo aqui. E você tem que estar atento, tem que estar com os nervos controlados, tem que estar confiante para jogar. Não é todo momento que você vai sair jogando curto, né? Às vezes você vai jogar curto e o adversário vai te pressionar, às vezes é uma bola um pouco mais longa, às vezes o Oliveira não vai sair jogando com o zagueiro, o Oliveira vai bater a bola lá na frente para a gente brigar pela segunda bola. Mas isso é normal no futebol. Hoje as equipes estão marcando assim e nós temos treinamento específico para sair desse tipo de situação, né? O que acontece é que às vezes por estar desconcentrado ou por não estar atento no começo do jogo você é surpreendido. Temos conversado com os jogadores para que não aconteça, principalmente no jogo de amanhã, que é um jogo fora de casa, e o Criciúma vai estar jogando praticamente essa última cartada a nível de classificação para a final do campeonato. Emerson, só por curiosidade, o senhor citou um programa de TV, eu queria saber qual que é para poder assistir. Aqui é porque tem várias emissoras aqui, então a gente daqui a pouco está fazendo um jabá para... tá fazendo? Não, Sport TV Repórter, passou um programa, eu estava vendo agora que a vida de treinador passou do Muricy, né? E o Muricy falando, cara, coisa curiosa, né?
Você vai ali, critica o treinador, chama de burro, e ali está um ser humano. Ele falou para mim, ele falou para mim não, né? Ele falou nesse programa que ele não foi o sepultamento do pai dele. O pai dele morreu e ele não chegou a tempo de sepultamento do pai dele. Eu já perdi. Eu quase perdi a minha mulher, cara, que eu não fui para a formatura dela, eu não fui aniversário de 1 ano da minha filha, aniversário do meu pai, casamento do meu irmão. Então a gente abre mão de muita coisa, né? Porque nós queremos vencer, nós estamos mais interessados. Hoje no futebol brasileiro, você vê alguns absurdos. Você vê o Claudinei de Oliveira, jogou 4 jogos oficiais no ano e foi demitido. Você vê o Ricardo Drubsky com quase 70% de aproveitamento sendo demitido. Você vê o Cristóvão sendo demitido agora, né? E é interessante, cara. Até por exemplo, o Santo André, Cadador de São Paulo, ano passado, nessa época do ano, o treinador do Santo André era o Wilson Tadei, ele foi demitido. E agora trouxeram ele novamente. Então, será que ele estava errado? Será que ele era o problema? Trouxeram ele novamente, né? Então, é uma pressão muito grande que a gente sofre. Somos seres humanos, estamos ali querendo acertar. Às vezes que é trabalhado, nós dependemos de pessoas que vão executar. Nós somos a parte mentora, como eu falo, mas nós dependemos de seres humanos que não são máquinas, não são computadores para executar a tarefa que é dada, né? Então, mas eu tô acostumado, já tô calejado, como se diz na gíria, é normal. E eu fico contente, porque se você é cobrado, se você é exigido, é porque você tem algo para dar, né? Você tem algo para dar e porque você já fez algo também, né? Então, estou numa carreira muito curta, já tenho 2 títulos no meu currículo. Comecei em 2012 como treinador, em 2012 já fui campeão, já tenho um título nacional que nós conseguimos ano passado. Em 4 estados trabalhei, a melhor campanha do craque do Catalão, eu estava no comando na Copa do Brasil, que nós chegamos entre os 16 melhores. Salvamos a equipe lá do rebaixamento, era 90% de... Eu falo 2 títulos, na verdade são 3, né? Porque tirar ele foi um título. Foi dado volta olímpica e tudo. Dado volta olímpica, carregado, jogado para cima e tudo. Então é um título que eu tenho na minha carreira também. E estou muito contente no estágio que eu me encontro, cada vez amadurecendo mais. A pressão ela amadurece, o sofrimento te amadurece mais do que os momentos alegres, né? Às vezes... você tem um irmão ou tem um parente que bebe, que é irresponsável, que sai para a noite, e ele só vai amadurecer quando ele perde o pai, quando ele perde um ente querido, que ele vê que ele tem que dar uma reviravolta na vida, né? E isso acontece no futebol. Às vezes você precisa sofrer para que você vá amadurecendo, você vá sobrepondo obstáculos, né, que vão aparecendo na tua vida, e a cada obstáculo que você vai sobrepondo, você vai se tornando mais forte. E é isso que está acontecendo com a equipe de Joinville. A cada jogo, a cada treinamento, a cada vitória, essa vitória fora de casa é importante, vai fazer com que o Joinville fique mais forte para os momentos decisivos do ano e do campeonato estadual também.